Muitas vezes eu tenho visto jovens que não estão nem aí para sua família e que tiram o valor da família e dão lá para os outros da rua que não tá nem aí para você. Tem pessoas que confundem coleguismo com amizade. Você nem conheceu a pessoa, já disse que é amigo. Você nem conheceu a pessoa, já disse que é amiga. Gente, para que você chegue a falar alguém e colocá-la num patamar de amigo ou amiga, você tem que adquirir confiança. E a confiança é adquirida com tempo, e não é pouco tempo. São situações e anos. Não é assim. Ninguém torna-se amigo de um dia para outro, nem com meses. Cuidado, muito cuidado. Porque tem gente que sofre, e sofre muito mais por confiar nas pessoas. Aí você deixa de confiar em Deus, porque você não quer buscar a Deus, porque você não quer compartilhar com Jesus a sua vida, porque você não quer vivenciar com Jesus algo diferente em sua vida, porque você não está nem aí para Jesus. Aí você começa a bater cabeça e a fazer besteira e a falar sobre a tua vida e as coisas que acontecem em sua vida para pessoas que não são confiáveis, para pessoas que depois saem falando de você e até aumentando o conto daquilo que você falou. Cuidado, muito cuidado. Jesus está mandando eu falar isso aqui para você. Confiar totalmente em Jesus. E no homem? Confia não. A não ser aquelas pessoas específicas que Deus já te deu a prova, que são verdadeiramente seus amigos. E a prova virá com tempo. Porque, olha, no meio dos 12 discípulos, a palavra de Deus nos deixa bem claro que Jesus tinha um ao qual ele amava mais. Isso não quer dizer que ele fez a acepção do amor, que ele amava os outros menos, não. Ele tinha uma intimidade maior. E esse discípulo era João. Depois de João tinha Pedro, tinha Tiago. Esses três eram os que mais viviam ali com Jesus. Se você pega passagens aí, você vai ver. Mas Jesus tinha um confidente. Jesus tinha aquele que realmente estava com ele o tempo todo, que era aquele que ele se identificava mais. Era aquele que ele confiava mais. Porque isso vem e parte de uma coisa chamada conquistas. E nós vamos conquistando as coisas em nossa vida com o tempo. E o tempo nos trará todas as respostas. E quem é o tempo? O tempo é Deus. A palavra do Senhor também nos deixa bem claro que naquela época, quando Jesus estava aqui na terra, Pedro ainda ele não tinha se convertido a Deus. Ele não era convertido, a palavra fala isso. Mas ele amava a Deus e ele acreditava no Filho de Deus como ninguém. É tanto que ele dava a cara para tapa, né? Dava a cara ali para, olha, não estava nem aí para o que ia acontecer. Ele confiava. Ele fazia, ele falava. Ele bradava. Esse era Pedro. E Jesus amava Pedro do jeito que ele era. Quando Jesus partiu para o Pai e deixou a igreja dele aqui com a responsabilidade dos seus discípulos, quem tomou a frente foi quem? Pedro. Pedro tomou a frente. Pedro tomou a frente. E ali recebeu o Espírito Santo ele e todos que se encontravam com ele naquele dia, o chamado dia de Pentecoste, onde desceu ali o Espírito Santo, não é? Em forma de fogo, labaredas de fogo, e batizou muita gente que se encontrava naquele momento. Inclusive os discípulos do Senhor receberam
a presença do Espírito Santo. E Pedro foi um deles. E grandes coisas o Senhor operou através da vida de Pedro. Grandes coisas, grandes coisas, grandes coisas. Mas isso aí não veio naquele momento que ele recebeu o Espírito Santo. Mas o Senhor já estava trabalhando desde a época de Jesus. Desde a época de Jesus. Quando Jesus estava passando ali, lembra daquela passagem linda? Quando Jesus estava passando ali e que Pedro estava ali limpando as redes, porque ele foi e pescou, ficou no barco a madrugada todinha, ele com seus amigos pescadores, e não conseguiram nada. É uma passagem maravilhosa também. E Pedro estava ali, só Deus sabia como se encontrava o coração de Pedro. Quando até então, de repente, Jesus foi passando. E ali, como sempre, pregando para o povo. E depois ele teve aquele contato com Pedro. E disse a Pedro que Pedro fosse, pegasse a rede dele e fosse pescar. E lançasse a rede à direita. E Pedro, mesmo sem ter o conhecimento real de quem era Jesus, mas ele creu, é tanto que Pedro disse: nas tuas palavras eu retornarei para o mar. Porque, Senhor, fiquei a madrugada toda até o amanhecer e nada consegui. Mas ele não olhou o obstáculo, por mais difícil que fora naquele momento. E ele era pai de família, casado. E o sustento da casa era o quê? A pesca. Você que é pai de família, você que é mãe de família, que sustenta a sua casa, você sabe a responsabilidade como é grande. E que as dívidas não esperam. E que a fome, ela não diz, eu aguardo até o dinheiro chegar. É tudo muito difícil. Mas Pedro foi lá. Ele disse: do poder da tua palavra, pelo que tu disseste, eu vou retornar e farei. E ele foi. E o Senhor enviou tantos peixes, mas tantos peixes, que a rede, ela ia começar a se rasgar e que o barco dele iria a pique. A ponto que ele chamou o barco do outro amigo, que também quase que vai a pique. Por que isso aconteceu? Porque Pedro creu na palavra que saiu da boca de Jesus. Pedro novamente. Para você que assistiu esse vídeo e gostou, não esqueça de dar o seu like. Outra coisa, não se inscreveu ainda nesse canal? Inscreva-se. Você será grandemente abençoado. E outra coisa, compartilhe esses vídeos com todas as pessoas que você ama. Deus abençoe.